Hoje nós vamos falar de uma ação que custa apenas R$ 3,90, tem apresentado crescimento dos lucros, crescimento dos dividendos e o mercado aponta um preço-alvo de R$ 5,15, um potencial de upside de 32% logo na saída. Será que a Unifique cabe numa carteira com foco em renda passiva de longo prazo? Vou analisar com vocês os fundamentos da ação. A minha obrigação é que você saia daqui entendendo perfeitamente do que se trata essa empresa, o potencial de longo prazo e se ela seria uma boa opção de investimentos. Vou falar também com vocês a respeito da JHSF Participações. Pessoal, a JHSF é uma incorporadora que trabalha no segmento alta renda, custa R$ 4,60 e paga dividendos todos os meses. Então, todo mês está pingando dividendo para quem é acionista da JHSF. Mas, apesar do setor ser um pouco complicado, será que vale a pena ter JHSF pensando numa retomada de mercado? Vou trabalhar também esse tipo de análise com vocês aqui no canal. Pessoal, nesse quadro Ações Fora do Radar, eu sempre trago aqui a pedida do clube de membros, né? Então eu disponibilizo várias ações para votação, as mais votadas eu transformo em análises atualizadas. Então a mais votada foi a Unifique, a segunda mais votada a JHSF, por fim nós tivemos aqui a Brava Energia. Mas para o final da semana eu vou trazer uma análise exclusiva e atualizada da Brava Energia, atendendo a demanda de vocês. Se você quer fazer parte da nossa comunidade, menos de R$ 3 por mês, você tem acesso a análises antecipadas, além de material que eu disponibilizo apenas para membros e também as minhas próprias decisões de investimento. Se fizer sentido para você, fica aí o convite e bora pro vídeo. Bom, começando pela Unifique, uma empresa do ramo de telecomunicações, o carro-chefe da empresa era o fornecimento de internet. Ela vem diversificando suas fontes de receita, adentrou o segmento de telefonia fixa e telefonia móvel, TV por assinatura, data center e também a Smart House. Ponto importante, pessoal, que na estratégia da companhia, ela busca crescer cada vez mais, principalmente na região do interior do Rio Grande do Sul, né? Então, ela deixa uma parte aqui das grandes capitais para as grandes empresas do ramo de telefonia e de internet e vai ganhar mercado justamente aqui no interior, né? Inclusive vem investindo fortemente em novas tecnologias, aumentando a sua infraestrutura e adentrando recentemente ao segmento 5G, né? Então vejam como a empresa ela não fica parada. Nos últimos 2 anos a empresa passou por um forte ciclo de crescimento, tanto o crescimento orgânico quanto o crescimento inorgânico via fusões e aquisições. E depois de integrar as novas empresas dentro do seu modelo de negócios, a empresa consegue entregar excelentes resultados. A gente consegue ver isso claramente no gráfico de lucros da companhia, né? Então, principalmente após o IPO, né, a entrada de capital permitiu a aquisição de diversas empresas do mesmo ramo. Isso tem permitido um crescimento agressivo da companhia com forte predominância na região sul. Bom, aqui nós temos uma small cap com valor de mercado de apenas R$ 1,4 bilhões. Então, sem dúvida, uma empresa que tem uma esteira de crescimento aí pela frente, free float de apenas 25%, mesmo assim é um free float adequado para o pequeno investidor, gráfico consistente de crescimento dos lucros dos últimos 5 anos. Nos indicadores fundamentalistas, nós temos um preço sobre lucro de 5,3 vezes, um preço sobre valor patrimonial de 1,26. A empresa tem entregado aqui 73 centavos de lucro por ação nos últimos 12 meses. Ela está trabalhando praticamente sem dívida, né? Alavancagem em 0 a 0, entregando uma margem líquida bem elevada, tá, pessoal? Margem líquida aqui acima de 20% é uma margem líquida muito boa. A gente vê como a empresa vem ganhando eficiência nos últimos anos. Vem entregando um ROI de 23,6% e um retorno sobre o capital investido de 12,6%. Ponto de atenção é que o aluguel das ações está um pouco elevado. Isso aqui pode significar que o mercado vem apostando na queda das ações. No quesito dividendos, a empresa tem um payout relativamente baixo, na faixa dos 20%, mas temos que lembrar que aqui temos uma small cap de crescimento, né? A empresa tem planos ambiciosos de crescimento na região sul e conforme as receitas e os lucros sigam crescendo, a tendência é que os dividendos acompanhem também esse crescimento, né? Então seria uma ação que alia crescimento com dividendos. Nos últimos 2 meses, ela entregou um dividend yield de quase 6% nos preços atuais. Olhando para o preço de tela, a ação está praticamente lateralizada nos últimos 12 meses. Ela até engatou um ciclo de alta até o início de 2024, mas de lá para cá ela lateralizou totalmente travada nessa faixa aqui dos R$ 4,00. A visão do mercado sobre essa empresa é uma visão mista. Nós temos hoje 6 analistas cobrindo a ação, 2 deles recomendam compra, 1 deles recomenda venda, 3 deles têm recomendação neutra para a ação. O preço-alvo médio desses analistas é R$ 5,15, então quem compra nos preços atuais tem um potencial de upside de 32% para essa ação.
Pessoal, a minha opinião pessoal agora sobre a Unifique. Bom, apesar de nós termos um horizonte de tempo pequeno para avaliar a empresa, principalmente pós-IPO, olhando a fotografia do momento, considerando os últimos 2 anos, me parece uma empresa redonda para se investir, né? A empresa vem investindo, ela não se acomodou somente no ramo da internet, tem crescido tanto no segmento de telefonia fixa, telefonia móvel, 5G, smart house. Essa diversificação de receita me agrada bastante. Outro ponto importante é que, olhando aqui os principais indicadores, a empresa trabalha sem dívida, com boas margens, crescimento dos indicadores de rentabilidade, então é uma empresa que eu poderia ter em carteira sem problema nenhum. O único problema do setor, pessoal, é que existe uma forte concorrência, né? Hoje em dia, para montar um provedor de internet não é algo tão difícil, nós temos aí a Starlink ganhando boa parte do mercado. Entretanto, olhando para a disciplina de investimentos da empresa, ainda assim me parece uma boa opção para a carteira de investimentos, uma small cap que pode crescer muito aí nos próximos anos. Agora vamos falar da JHSF, uma incorporadora que trabalha no segmento alta renda e que tem grandes projetos aí para curto e médio prazo. A empresa diversificou o seu modelo de negócio. É importante que você entenda que o modelo de negócios da companhia hoje é diversificado dentro de 2 principais segmentos. O primeiro deles é o segmento de incorporação, aquele segmento mais tradicional com produtos imobiliários em regiões estratégicas. Então aqui ela vende não só para o público alta renda, como também para alguns fundos de investimento imobiliário, né? Então recentemente ela fez uma operação ali com a XP Malls, vendendo uma fração dos seus shoppings para a XP Malls incorporar dentro do seu portfólio. São produtos aqui com altíssimo nível de qualidade. E ela tem um novo segmento que é o segmento de renda recorrente, no qual ela vem trabalhando bastante para crescer dentro do seu modelo de negócios. Por quê? Para gerar maior previsibilidade para a empresa, né? Esse segmento aqui ele abarca os shoppings, hospitalidade e gastronomia, o aeroporto executivo, locação residencial, clubes e também a JHSF Capital. Então aqui nós temos a maior previsibilidade de receita e a empresa tem trabalhado para transformar esse segmento em 2/3 da geração de caixa operacional até 2028, né? Então isso tende a trazer um pouco mais de perenidade para a empresa, apesar do segmento ser um pouco mais cíclico. Dentro do segmento de renda recorrente, a companhia possui alguns ativos muito interessantes no seu portfólio, como é o caso aqui do aeroporto executivo, que tem apresentado um forte crescimento de demanda ali na região de São Paulo e trabalha com uma margem líquida bem elevada, aqui na casa dos 40%. O segmento de shoppings entregou uma margem líquida de 84,7%. Então a gente vê como esse negócio segmentado no alta renda traz sim uma boa taxa de retorno, né, com margens bem elevadas. Ela atua também no segmento aqui de incorporação, que atualmente tem sofrido um pouco mais, né? Então a maioria das incorporadoras, como é o caso até mesmo da própria EZTEC, estão com estoque bem elevado, né? A gente precisa aqui de uma retomada econômica, de uma economia um pouco mais aquecida para que esse setor entregue uma boa performance. Aqui nós temos também uma small cap e eu queria chamar atenção para a questão do valuation, né? Hoje a empresa tem um valor de mercado com base na sua cotação negociada em bolsa de 3 bilhões de reais. Mas se pegarmos todo aquele patrimônio líquido da empresa, né, pagarmos todas as dívidas, vendermos todos os ativos de luxo, a companhia deveria valer 5,1 bilhões de reais. Então aqui a gente tem um desconto de quase 40% no patrimônio líquido do ativo. A empresa trabalha com um free float de 43%, um free float bastante razoável. Atualmente tem entregado aqui um preço sobre lucro de 5,5 vezes e, como eu mostrei para vocês, um preço sobre valor patrimonial de 0,61, né? Então um desconto de quase 40% no patrimônio líquido do ativo. A alavancagem está um pouco elevada, né? Dívida líquida sobre EBITDA em 2,4 vezes e temos aqui uma margem líquida também bem elevada, de 36%. Detalhe que o ROIC vem caindo nos últimos anos, principalmente pressionado pela elevação na taxa básica de juros, né? Então, como eu falei com vocês, essa é uma tese de retomada de mercado, né? Então, para quem que é a JHSF? É para o investidor que acredita que nos próximos 2 ou 3 anos possamos ter uma forte retomada de mercado, né? Então, nesse caso, a JHSF é uma das ações que poderia disparar junto com a EZTEC e as demais incorporadoras. Atualmente, nós temos 8 analistas cobrindo as ações da JHSF e 7 deles recomendam compra no papel. Atualmente, a ação custa R$ 4,61 e a média do preço-alvo apontado pelos analistas é R$ 7,35, um potencial de upside
de 60%. Veja um detalhe que aqui nós temos quase que um consenso de mercado. Então, quando a gente tem muitos analistas cobrindo ativo alinhados na recomendação de compra, pode significar, nada é recomendação, mas pode significar que a empresa realmente está descontada por aquilo que pode entregar a médio e longo prazo. Deixe para mim um comentário para falar se você tem ações da JHSF. Importante destacar que agora ela paga dividendos todos os meses, né? Então, mesmo que a ação siga pressionada, todo mês está pingando lá um dividend yield. E caso nós tenhamos uma retomada com o crescimento da renda recorrente na receita da companhia e também maiores lançamentos pelo setor de incorporação, nós poderemos ter também um dividend yield crescente na janela aí de médio prazo, né? Então, empresa para ficar no radar do investidor que quer tomar um pouco mais de risco na expectativa de ter um maior retorno a longo prazo. Pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. É importante destacar para vocês que hoje nós temos quase 22 espectadores recorrentes. Então vocês voltam e assistem sempre o canal. Então eu peço para você que ainda não é inscrito, deixe sua inscrição para colaborar com o nosso crescimento. Obrigado para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.